Vamos restabelecer aqui a ordem do fluxo normal, quando a gente tinha feito a inversão aqui com o trabalho apresentado pela Poliana, né? A gente fez porque você, Sabrina, não estava na sala, voltemos à ordem normal, com a apresentação de Igor Rafael Cassiano de Araújo, que vai apresentar o trabalho Inovação na Gestão Pública e os desafios da implementação de uma política de proteção de dados pessoais. Em primeiro lugar, queria me apresentar. Meu nome é Igor, eu trabalho na Secretaria de Administração, no NDJ, que é o Núcleo de Demandas Judiciais, e meu trabalho vai falar sobre a inovação na gestão pública e o desafio da implementação de uma política de proteção de dados pessoais. Então, vamos falar muito sobre o que são dados pessoais e como implementar isso na gestão pública por meio das novas leis, dos novos marcos normativos. Em primeiro lugar, queria apresentar os objetivos, que é analisar os desafios da implementação de uma política de proteção de dados pessoais por parte da administração pública, apresentar os marcos normativos, abordando o direito à privacidade, como se relaciona com o direito à privacidade, e, em especial, tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. A abordagem desse trabalho foi a abordagem qualitativa, utilizando pesquisa bibliográfica, análise de legislação e análise de documentos. Antes de começar, eu queria fazer um panorama sobre o que são dados pessoais. Desde que nós nascemos, nossas informações, as informações que se referem a nós, elas são guardadas e são em vários tipos de bancos de dados. Em primeiro lugar, o banco de dados do hospital, onde você nasce, depois os cartórios, o sistema de saúde tem informações pessoais. E o que são esses dados pessoais? Esses dados pessoais são aqueles que podem determinar uma pessoa específica. E não são só são informações sobre essa pessoa, que podem ser informações psicológicas, informações ideológicas, informações físicas, aquilo que consegue caracterizar e individualizar uma pessoa. Isso são os dados pessoais. Hoje em dia, os dados pessoais eles são muito importantes e eles são tratados até como uma commodity, como um produto. Você juntar dados pessoais, hoje em dia, muitas empresas aí têm cadastro. Para tudo que você vai fazer, você faz um cadastro. Para vários órgãos do governo também dispõem de cadastros, bancos de dados, que reúnem informações sobre várias pessoas e, por muitas vezes, as pessoas perdem o controle de como suas informações estão sendo gerenciadas, como elas estão sendo transmitidas. E, para isso que é importante falar sobre o direito à privacidade. O direito à privacidade, ele foi, nesse meio digital, como a gente vê hoje, os bancos de dados, ele foi invocado pela primeira vez no Privacy Act, que é a lei de privacidade norte-americana, que foi a primeira lei a se inquietar sobre o risco que a informática pode trazer aos dados pessoais e à privacidade dos indivíduos, ou seja, a falta de controle que as pessoas podem ter. Nesse mesmo ano, o jornal Le Monde, da França, ele publicou uma matéria chamada Caça aos Franceses, que denunciava um projeto do governo que visava reunir fichas nominativas nos arquivos do governo e fazer uma reunião de cerca de 100 milhões de fichas, ou seja, um grande banco de dados sobre as informações das pessoas, e ninguém saberia quais são suas informações que estão sendo reunidas e como elas estão sendo transmitidas. Ninguém tem o acesso a retificar tais informações, enfim. Essas foram as primeiras inquietações. E essas inquietações, elas foram cada vez mais se disseminando, e em 2013, já vou adiantar um pouquinho a história, mas em 2013 tivemos um escândalo onde o ex-funcionário da Agência Nacional Americana de Segurança Americana, que é o Edward Snowden, ele forneceu documentos ao jornal britânico The Guardian, falando que o governo dos Estados Unidos tinha colocado algumas empresas contra a parede, empresas de telecomunicação,
e obrigou essas empresas a fornecer registros de chamadas, registros que eram dos cidadãos franceses, ou dos cidadãos americanos, e que agora estariam de posse do governo americano. A partir daí, o debate se acirrou mais ainda sobre leis de proteção de dados e também com relação ao comércio, né, que hoje em dia vários países eles comercializam, a globalização está aí, e foi necessário que internacionalmente se vissem leis sobre proteção de dados. E aí, o marco, já em 2016, é o Regulamento de Proteção de Dados Europeus, o GDPR, que vem trazer, o Brasil bebeu bastante dele. Concomitante a isso, houve outro escândalo que envolvendo dados pessoais no ano de 2008, onde o New York Times e o The Guardian revelaram que dados de mais de 50 milhões de pessoas, dados da rede social Facebook, foram compartilhados sem o consentimento dos titulares para uma empresa britânica que participava de uma campanha que forneceu esses dados de consumo, dados personalíssimos que mostravam como as pessoas se comportavam, como as pessoas consumiam, como as pessoas se relacionavam, foram fornecidas por essa empresa, Cambridge Analytica, para um presidencialista dos Estados Unidos, e ele utilizou esses dados para suas políticas de campanha. Enfim, todo esse desenrolar do Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa fez com que o Brasil começasse também a se inserir nesse contexto internacional de proteção de dados, e até porque a Europa restringiu muito sua comercialização e suas relações com países que não estavam nas diretrizes de proteção de dados, e o Brasil precisou se adequar a essas diretrizes. Foi a partir daí que veio a Lei 13.709, de 2018, que é o regime de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Em um ponto do meu artigo, eu vou falar um pouco sobre a proteção de dados no direito brasileiro, e a partir daí eu comecei a falar, partindo da Constituição Federal, onde fala no artigo 5º, item 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E, partindo disso, a gente vai para essa nova normativa, e como a gestão pública vai precisar se adequar a essa nova normativa. A Lei 13.709, de 2018, ela expõe que os dados pessoais, conceitua o que são os dados pessoais, em seu artigo 5º, inciso 1º, dizendo que são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, aquilo que eu já falei. Explica que podem ter, ele divide entre controladores e operadores, que são as pessoas que têm as decisões referentes ao tratamento de dados, que são os controladores, e os operadores são aquelas pessoas que realizam o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. É importante a gente ter esse conceito de controlador, porque depois a gente vai inserir a administração pública exatamente como controladora de muitos dados pessoais. E nos artigos 23 a 26, no caput de cada um, eles vão falar exatamente de como a administração pública deve manejar seus dados, principalmente atendendo à finalidade pública, ao interesse público, à execução de políticas públicas. Que esse tratamento de dados não deve ser compartilhado com empresas privadas, exceto se houver um interesse público e se essas pessoas estiverem atuando como mandatários do Estado, enfim. As atividades de tratamento pessoal também deverão observar os princípios da boa-fé, a finalidade dos tratamentos, a partir do momento que você coleta um dado
você não pode utilizar ele para outra forma que não seja aquela que foi informada ao titular. E as únicas ressalvas que são feitas no artigo 4º, que é onde essa lei não se aplicaria no tratamento de dados, quando se tratar de segurança pública, defesa nacional, da segurança do Estado, as atividades de investigação e repressão à infração penal. Esses são os casos onde a lei não se aplicaria. Bem, o que é que eu pude concluir desse trabalho? Pude concluir que cada ente federativo vai precisar estipular uma política de proteção de dados pessoais. É importante que haja proteção e que haja esse tato com os dados que são coletados e que cada ente federativo ele estabeleça uma repartição de competências entre seus órgãos para que haja essa efetiva proteção. E um exemplo disso foi o estado de Pernambuco, que foi pioneiro na proteção de dados, publicando um decreto em 7 de agosto de 2020, consistindo em um conjunto de diretrizes, normas de adaptação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da administração pública estadual. Essas diretrizes seguiram, estipulou prioridades estaduais, responsabilidades, papel de cada órgão, e é importante que cada ente federativo se afirme nesse sentido quanto à proteção de dados pessoais, tendo em vista que são novos conceitos, que essa nova normativa já vem aí trazendo novos conceitos, e que esses conceitos devem ser difundidos. Outra coisa que o Estado de Pernambuco fez foi exatamente isso, de criar política de disseminação do conteúdo, de explicar mesmo quais são os novos conceitos trazidos pela lei. Enfim, é isso. Essas são as referências que eu utilizei no artigo. E pronto. Vamos ao próximo trabalho, que é os desafios de ensino remoto no contexto da Covid-19, a adoção da capacitação virtual de servidores do RN pela Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio Salles de Araújo, essa escola que propõe a coordenação desta atividade, né? Nossa escola de governo. A apresentação é de Ana Catarina e Rodolfo Hugo. Então, boa tarde a todos, cumprimentando o professor doutor Nestor Duarte, demais participantes e ouvintes desta sessão temática, monitora Carol, dando início à apresentação do nosso artigo, intitulado Os Desafios do Ensino Remoto no Contexto da Covid-19, a adoção da capacitação virtual de servidores do RN pela Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. Ele foi produzido por mim, Rodolfo Carvalho, pesquisador bolsista na área de Direito, lotado no Departamento de Recrutamento e Seleção da Escola de Governo, juntamente com Ana Catarina, pesquisadora bolsista na área de Pedagogia, também da Escola de Governo, lotada no Departamento de Capacitação, bem como das diretoras, também da Escola de Governo, Ana Helena Câmara, nesse período de pandemia de Covid-19, que certamente representou muito mais do que um impacto nas relações socioeconômicas em âmbito global, e aí não posso deixar de lembrar, nesse cenário de globalização vivenciado desde o fim do século XX, já dizia o filósofo canadense McLuhan, que vivemos numa aldeia global. E, vivenciando essa aldeia global, tanto pelo lado dos benefícios quanto pelos malefícios, temos os efeitos adversos de uma pandemia devido à situação de isolamento social, que impõe sérios desafios às relações de trabalho no país, no Brasil e no mundo. E aqui no Rio Grande do Norte não é diferente.
esse impacto pode ser sentido, especialmente no nosso caso, pelos servidores públicos do governo do Rio Grande do Norte. E daí vem impor esse desafio de manter a qualidade dos serviços de capacitação virtual que são prestados aos servidores do Estado pela escola de governo, sempre em conformidade com a legislação pátria vigente, especialmente a Constituição Federal, que prevê que os entes federados deverão manter escolas de governo para qualificar e aperfeiçoar profissionalmente os seus servidores, além das melhores práticas pedagógicas adotadas no país. E no nosso trabalho abordamos, né, o pensamento de autores renomados, como é o caso de Paulo Freire, Morin e outros, que trazem justamente esse lado da horizontalidade pedagógica, né, e da criticidade como instrumentos para o fomento ao desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nesse cenário de pandemia, nós constatamos que a sociedade, no âmbito global, tem adotado o ensino remoto como um instrumento adequado, né, para esse processo de ensino-aprendizagem, que vai desde o ensino infantil até a pós-graduação. Nesse aspecto, a Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales tem sido desafiada neste ano de 2020. De que forma? Desde o último mês de março, a partir da edição de decretos que instituíram o regime de teletrabalho e, por conseguinte, o prédio da Escola de Governo teve que ser fechado para atividades presenciais, dificultando a manutenção de turmas presenciais de capacitação aos servidores públicos do Estado, como era feito anteriormente, para passar a adotar, através como é o caso do Moodle, do Zoom, né? E o próprio WhatsApp, que tem sido utilizado como uma ferramenta de avaliação e de interatividade com os discentes matriculados em todos os cursos de capacitação que têm sido ofertados na modalidade virtual pela Escola de Governo desde o mês de maio. Então, nessa oferta de cursos, utilizando essas ferramentas virtuais, a escola busca manter, né, esse acompanhamento adequado à distância durante os cursos ofertados, bem como nas respectivas atividades e avaliações finais. A metodologia adotada no nosso artigo é basicamente a pesquisa bibliográfica, de modo que o aporte teórico está sustentado em referências que tratam da temática educacional, como eu já citei os casos de Paulo Freire, de Morin, além de Bueno, entre outros, e paralelamente com a coleta de dados, levantamento de dados que foram obtidos junto ao Departamento de Capacitação da Escola de Governo. Isso através da oferta de cursos de capacitação à distância que foram ofertados desde o mês de maio do corrente ano. E o próprio levantamento de dados, que abrange não só a quantidade de turmas, quanto quantidade de alunos que cursaram essa modalidade, né, de capacitação à distância, e as próprias avaliações, que, ao final desse trabalho, foram altamente positivas, como vocês poderão perceber a seguir. Então, utilizamos de publicações em periódicos, né, além de instrumentos normativos, que são abordados logo no início, como a Constituição Federal, que prevê no artigo 39 esse dever, né, dos entes federados manterem escolas de governo para a qualificação dos seus servidores, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que prevê justamente, entre as modalidades de educação a serem ofertadas no país, a qualificação tecnológica, né? A modalidade de capacitação tecnológica e profissional, que é o caso
em que se enquadra a escola de governo. Além dos decretos estaduais referentes à implantação do regime de teletrabalho no serviço público do Rio Grande do Norte, devido à Covid-19, que é uma justificativa bem pertinente e que está em sintonia com essa temática dessa sessão a respeito dos desafios ocasionados pela pandemia. E, por fim, analisam-se as planilhas gráficas e relatórios obtidos junto ao Departamento de Capacitação da Escola de Governo, EGRN. Então, passo agora a palavra para a colega Ana Catarina, pesquisadora de pedagogia, que dará continuidade a essa apresentação. Com você, Ana Catarina. Isso, é porque eu fui passando aqui os slides, eu já passei de autores, resumo, introdução, metodologia. Mas eu acho que essa não é a página inicial, não, a que está aqui mostrando para a gente. Ela está passando os slides, você está vendo? Certo. É porque eu estou pelo celular, então pode ser que seja por isso. Então, vocês estão conseguindo visualizar os slides, não é isso? Estamos. Ok, então vou dar continuidade. Eu tenho quanto tempo ainda, Carol? 10 minutos. Ok. Então, dando continuidade, perdão a todos pela interrupção devido ao equívoco que eu tive. Rodolfo, 8 minutos agora, tá? Ok. Então, dando continuidade, né, após essa breve apresentação de resumo, introdução e metodologia, eu vou explicar rapidamente como se deu esse trabalho de planejamento a respeito da transição da capacitação em formato presencial para o virtual. Ele ocorreu justamente a partir da suspensão das atividades presenciais no prédio da Escola de Governo, justamente após a publicação dos decretos, e coube ao Departamento de Capacitação essa tarefa de elaborar o planejamento estratégico com vistas a manter os cursos de qualificação para o público-alvo, que são os servidores públicos do governo do Rio Grande do Norte. Assim se reuniram diretora, servidores, pesquisadores bolsistas e estagiários para definir qual a melhor metodologia para facilitar essa aprendizagem dos servidores públicos, considerando justamente esse cenário de restrições severas às aglomerações sociais impostas pela pandemia de Covid. E então, no tocante à missão constitucional da Escola de Governo, que atua justamente dentro da modalidade de educação profissional e tecnológica, com previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, oferecendo cursos de formação continuada, graduação, pós-graduação e extensão de forma integrada a essas dimensões do trabalho, justamente conforme previsto nos artigos 39 e 40 da Lei de Diretrizes e Bases. E então, dentre as ferramentas utilizadas, né, em comum acordo, a partir de reunião de planejamento realizada pelo Departamento de Capacitação, foi justamente a utilização de aplicativos como o Zoom, o Google Meet e as análises por grupos de WhatsApp, através do qual foi realizado um feedback com os servidores matriculados nos cursos de formação. Então, durante esse período de isolamento social, foi iniciada essa oferta de cursos de capacitação e, concretamente, desde o mês de maio, foram 4 turmas de cursos de termos de referência e 2 voltadas à formação didática dos servidores, cujo acompanhamento se deu de forma satisfatória, né, com a avaliação final de cada curso. E, como resultado, foi obtida uma excelente resposta por parte dos discentes, né, alunos matriculados, que consagraram essa modalidade ofertada pela Escola de Governo com 64% de aprovação dentre os inscritos nesses cursos em EAD ofertados durante esse ano de 2020. O que demonstra justamente que os desafios do ensino à distância têm sido superados
e com perspectivas positivas de serem continuados nos próximos anos e aperfeiçoados também. Assim sendo, temos que o presente artigo ele é resultado justamente do trabalho de pesquisa realizado pelos pesquisadores bolsistas lotados no Departamento de Capacitação e no Departamento de Recrutamento e Seleção da Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, em decorrência de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Administração e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, destacando justamente e em agradecimento nosso a essa instituição importante pela missão que tem de apoiar e fomentar a realização da pesquisa científica, tecnológica e inovadora, importante para o desenvolvimento humano, social e econômico do Rio Grande do Norte. Obrigado a todos e estamos à disposição do professor doutor e dos demais para os esclarecimentos que forem considerados pertinentes. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela apresentação. Vamos assistir agora a apresentação de Raul Victor Rodrigues, que vai apresentar o trabalho O RN no Mundo, um estudo sobre a necessidade de uma paradiplomacia potiguar. O meu trabalho ele vai ser... Ainda está convertendo o arquivo. Mas o título do meu trabalho é O Rio Grande do Norte no Mundo, e ele é um estudo sobre a necessidade de se estruturar a paradiplomacia potiguar. Esse trabalho é fruto da minha atuação como bolsista de pesquisa na Secretaria de Administração do Estado do Rio Grande do Norte, e ele parte de um inquietamento, de uma inquietação particular que tem a ver com a forma com que o Estado do Rio Grande do Norte está lidando com as suas políticas públicas voltadas para as suas relações internacionais. Então, o que é paradiplomacia? Vamos tratar desse conceito especificamente. A paradiplomacia, ela é a atuação internacional dos entes subnacionais. Os entes subnacionais, eles têm uma abrangência local ou regional. Dependendo do país, eles são diferentes. No caso do Brasil, os entes subnacionais são os estados e os municípios. Este fenômeno não é um fenômeno novo, esse é um fenômeno relativamente antigo, mas ele vai ganhar maior protagonismo a partir da década de 70 e de 80. A questão é que o Brasil, nesse período, estava em pleno regime militar, e o regime militar ele era muito centralizador. Então, os estados e municípios, eles praticamente não tinham possibilidade de exercer qualquer ativismo dentro do regime vigente. Então, os estados e os municípios brasileiros, eles só começam a se inserir no mundo após a Constituição de 1988, apesar de haver algumas iniciativas que são anteriores. Mas, de qualquer forma, a paradiplomacia ela vai lidar justamente com esses sujeitos, que são os estados e municípios dentro de uma sociedade internacional que vai mudando. E o que seria a sociedade internacional? Esse conceito, ele é um conceito das relações internacionais, e ele diz respeito hoje a as interações entre muitos sujeitos diferentes. Antigamente, nós acreditávamos que a sociedade internacional era composta somente pelos estados, mas isso não é verdade. Hoje, nós entendemos que a sociedade internacional ela é uma trama muito complexa, que envolve estados, que envolve organismos internacionais, organizações internacionais, empresas multinacionais e sujeitos. Por exemplo, sujeitos, como eu digo, você e eu. A Greta, por exemplo, ela, sem dúvidas, causou impactos dentro das relações internacionais, ela sendo uma garota, uma pessoa só. Então, quer queira, quer não, ela está dentro da sociedade internacional hoje, e esse é um conceito muito moderno, de certa forma. Bem, se a minha apresentação não for, não tem muito problema, não. Estou vendo que ela não está indo, mas não se preocupe, porque eu tinha preparado uma apresentação mais sucinta mesmo. Então, nós entendemos o que é paradiplomacia, que é a forma com que os estados e os municípios no Brasil podem se lançar para o exterior. Nós entendemos o que é a sociedade internacional, e aí
nós vamos parar rapidinho para entender como isso funciona na lei hoje, né? Segundo a Constituição, os estados e os municípios, eles não podem, por exemplo, manter relações formais com outros estados, eles não podem gerir questões que têm a ver com a guerra e a paz, e eles também não podem fazer, como eu posso falar, eles não podem celebrar acordos de teor econômico e financeiro sem que haja antes a aprovação do Senado Federal. Mas a Constituição, ela mudou essa forma de ver que vinha do regime militar e ela permitiu que os estados e os municípios, eles tivessem uma paridade maior Acho que deu certo aqui a minha apresentação, só que eu não estou conseguindo botar ela. Enfim, permitiu que elas tivessem uma paridade maior de atuação, uma liberdade maior. E isso permite plenamente que o estado do Rio Grande do Norte, deixa eu atualizar. A Constituição de 1988, a Constituição de 1988 garantiu uma maior igualdade entre estados e municípios e a União, e eles podem se inserir, eles podem ter relações mesmo que não sejam relações formais. Por exemplo, o Rio Grande do Norte ele não tem a capacidade nem a competência de reconhecer que Jerusalém é de Israel e da Palestina. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode, por exemplo, ter relações não formais, ele pode ter relações materiais, tanto com um quanto com o outro. Tanto com qualquer estado, tanto com qualquer cidade, tanto com qualquer município, qualquer outro ente subnacional ou ente nacional. E tudo isso decorre principalmente do fenômeno da globalização. E para ilustrar essa questão, eu tenho um dos fluxogramas de aviação civil, da Organização Internacional de Aviação Civil, e ele mostra, eu quero mostrar justamente isso para vocês, que o mundo ele é extremamente integrado hoje, e que dentro de um mundo integrado fica muito difícil para um governo central representar os interesses locais e regionais. O governo federal pode representar os interesses do Rio Grande do Norte, por exemplo, mas ele jamais vai fazer isso da mesma forma com que o Rio Grande do Norte poderia fazer se ele se inserisse lá fora. Por quê? Porque nós vivemos num mundo essencialmente globalizado. Então, aonde nós estamos hoje? Primeiro, vamos responder de onde viemos. Dentre os estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte é um dos poucos que tem uma paradiplomacia ainda nascente, né? Na verdade, os estados que mais desenvolveram a sua paradiplomacia são Pernambuco, Bahia e Ceará. O Rio Grande do Norte está engatinhando ainda. Mas nós já tivemos experiências interessantes com a Secretaria de Energia e de Relações Internacionais, que atuou durante o governo Vilma, mas essa secretaria acabou sendo dissolvida nos governos posteriores e não houve uma preocupação em institucionalizar a paradiplomacia no Rio Grande do Norte. Então, nós viemos desse histórico de ser um estado que tinha pouca atuação internacional. Tivemos uma atuação expressiva durante o período em que nós atrelamos as nossas relações internacionais à pauta da energia, ou seja, nós nos inseríamos no mundo sempre pensando em trazer parceiros comerciais para desenvolver atividades no setor energético. Ok. E aí, onde estamos hoje? Nós estamos lidando com uma atividade muito maior dentro da sociedade internacional. O Rio Grande do Norte tem se projetado, o Rio Grande do Norte tem iniciativas que são muito interessantes. O Rio Grande do Norte lida com o Banco Mundial, lida com investidores da China, lida com investidores dos Estados Unidos. Nós temos inúmeras iniciativas, mas nós temos um pequeno gargalo. Para onde vamos? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque não existe hoje uma função, um cargo ou uma estrutura dentro do quadro institucional do Estado que tenha a função de trabalhar com paradiplomacia. Isso pode não parecer essencial, mas isso é extremamente importante, porque quando nós falamos em relações internacionais e numa política externa, nós precisamos de um órgão que construa, que elabore, que construa e expanda, digamos assim, a ideia de uma estratégia de longo prazo de relações internacionais. E é justamente isso. Como iremos?
Da forma como nós estamos hoje dentro do Rio Grande do Norte, existe um grande impasse, que é justamente a questão da continuidade. Se nós queremos perseguir, buscar os interesses do Estado, e aí é dentro da concepção de uma estratégia, né, para que nós saibamos como fazer isso e até que ponto chegar nisso, isso vai tomar tempo. E como nós combatemos o tempo? Nós combatemos o tempo quando colocamos uma estratégia em jogo de forma contínua. E isso não pode acontecer em um mandato, em um governo só, nem que haja uma reeleição no futuro. Porque dentro de uma democracia é inexorável que haja uma transição de governo. Então, como foi no Brasil visto, né, hoje nós encontramos um momento um pouco diferente, mas a política externa, ela deve ser uma política de Estado, ela deve ser uma política que não vai sofrer grandes modificações com a transição de governo. E isso é justamente a questão da continuidade. E ela não foi estabelecida hoje, e ela precisa ser. Então, nós precisaríamos, talvez, do estabelecimento de uma legislação, de alguma função, e também precisávamos, antes de mais nada, que houvesse uma conscientização da importância desse tipo de atuação. Porque os governos anteriores romperam, por exemplo, com o legado do governo Vilma, que é um legado muito interessante. Isso não aconteceu, por exemplo, no Pernambuco, na Bahia, isso não aconteceu em São Paulo, e isso é importante, né? Muitas pessoas não veem que o Rio Grande do Norte tem esse potencial porque nós somos diferentes de estados como o Rio Grande do Sul, ou como Santa Catarina, como Paraná, Mato Grosso, que fazem fronteira, que têm limites com países estrangeiros. Mas, e justamente também porque nós temos uma forma de ver o oceano, né, que é o nosso maior limite, nós vemos o oceano como uma barreira intransponível, só que não foi bem assim durante a maior parte da história do Rio Grande do Norte. Na verdade, é justamente a frase, né, um rio chamado Atlântico, que é do Alberto Costa e Silva. Na verdade, nós temos um contato muito próximo com a África, e isso não é explorado. Em grande parte, isso vem dessa concepção de que nós estamos afastados do mundo, e não é bem assim. Mas por que tratar da questão da paradiplomacia hoje é ainda mais importante do que seria em uma situação comum? Já é importante falar de paradiplomacia para qualquer Estado, mas hoje isso é ainda mais importante por causa desse senhor que nós estamos vendo aí na tela, na metade do rosto, que é Bolsonaro, né? A política externa do governo Bolsonaro, se diz a nova política externa, ela tem um impacto muito negativo nas relações exteriores do Brasil, nós sabemos disso muito bem, e ela se assemelha muito a um outro momento histórico que nós vivenciamos, que foi a política externa de Castelo Branco. Ele foi o primeiro presidente militar, ele governou de 1964 até 1967, e fez basicamente o que Bolsonaro também fez. Ele mudou o posicionamento brasileiro, que tinha sido levado a cabo pelos presidentes anteriores. Ele se aproximou muito dos Estados Unidos, ele fez com que o Brasil participasse de uma intervenção militar, por exemplo. O que Bolsonaro também fez, de certa forma, mas não tão contundente, na verdade, não uma forma tão contundente com a Venezuela, e o que isolou o Brasil, o que teve muitos poucos frutos, na verdade. Então, nós estamos numa conjuntura do sistema internacional complexa, porque nós temos o conflito Estados Unidos vezes China, nós temos um esfacelamento dos organismos internacionais que vão perdendo um pouco da sua importância, justamente por causa da participação dos Estados Unidos, é o que acontece na Organização Mundial do Comércio, e nós estamos, dentro do Brasil, numa situação complexa. Dentro do Brasil, que eu falo estados e municípios, porque o Itamaraty não parece estar voltado para perseguir os interesses do Brasil. Quem dirá os interesses do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, esse momento, ele vai, como eu disse, ele vai se assemelhar à política de Castelo Branco, justamente porque nós estamos atrelados a um viés completamente ideológico, que também é um viés de combate à esquerda, um combate ao comunismo, e são questões que não fazem muito sentido dentro do campo político e do ponto do campo histórico também, porque nós sabemos que a Guerra Fria acabou, que não existe ameaça comunista,
Nós sabemos que esse é um debate muito obsoleto. Peço até licença para discordar de eventuais colegas que pensem dessa forma, mas isso não é pragmático. Isso não é pragmático. A política brasileira, a política externa brasileira, ela tem uma das suas marcas, que é a continuidade. Nós, desde o começo da República, por exemplo, nós mantivemos uma opção muito pragmática de buscar o nosso desenvolvimento através da política externa. E isso não está acontecendo hoje. Isso reforça mais do que nunca a importância de uma atuação paradiplomática do Rio Grande do Norte, que busque o nosso desenvolvimento, que busque os nossos interesses, e que faça isso seguindo os princípios que norteavam, antes do governo Bolsonaro, a nossa política externa, que é uma atuação global, uma atuação que não discrimina, que não intervém, uma atuação pragmática, que tem como foco a promoção dos interesses genuinamente nacionais, ou no caso do Rio Grande do Norte, os interesses potiguares. Nós estamos fazendo isso hoje? Estamos fazendo isso hoje, mas de uma forma que poderia ser melhor, se nós fizéssemos um planejamento maior, se nós centralizássemos o que nós já temos hoje, se nós coordenássemos esforços, se nós pensássemos de forma realmente estratégica e, mais importante, a longo prazo e de forma continuada. Basicamente, é essa mais ou menos a minha concepção, é mais ou menos isso que eu trago para o meu, dentro do artigo que eu estou apresentando agora. E a questão da paradiplomacia, ela é realmente importante, apesar de ela não ser muito visível dentro dos debates midiáticos hoje, e é justamente nesse contexto que ela é mais importante ainda. Nós estamos vivendo uma situação parecida com o que aconteceu no governo Castelo Branco, e esse exemplo histórico ele é muito importante para nos fazer ver que talvez o Rio Grande do Norte vá alcançar resultados ainda melhores se ele busque refinar e aprofundar os seus critérios na colocação do Estado no seu lugar no mundo. Basicamente, esse foi um estudo que eu fiz com base em referências de forma muito multidisciplinar, porque eu trouxe referências do direito, referências das relações internacionais, da política internacional, da história. Então, são fontes bastante variadas, o que eu acho importante para esse tipo de trabalho. E só tenho a agradecer a vocês, pedir desculpas por ter dado um probleminha com a apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam. Nós temos 2 minutos. Mas se não tiver resolvendo, não tem problema. Fico muito contente. Raul, então, é agradecer, parabenizar pela apresentação e agradecer a compartilhar esses saberes conosco, né, que é a lógica de um grupo de trabalho como este, tão eclético, tão diverso, é de fato essa troca, esse compartilhamento de saberes dos mais diversos. Agradecer a sua participação e já passar, pelo adiantado da hora, que a gente tem até às 18, já passar para a professora Denise Vasconcelos, que vai apresentar o trabalho difundindo, em tempos de pandemia, boas práticas na execução da despesa pública na UERN. A doutora Denise já está aqui online, já está toda certinha. Tem 20 minutos para a apresentação, seja muito bem-vinda, caríssima colega de atividades laborais. Boa tarde a todos, né? Sou a última que a apresentar, então eu vou ser bem objetiva também. A gente acabou passando um pouquinho aí do horário previsto, mas eu vou sintetizar ao máximo, até também estou correndo, que eu ainda tenho uma aula hoje. Mas desde já eu queria parabenizar, né, o Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte pela organização, pela qualidade, né, dos trabalhos. Queria cumprimentar também Nestor, que é meu colega da UERN, cumprimentar também a monitora, cumprimentar todos os presentes que apresentaram, os que estão como ouvinte. E, primeiramente, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora da Faculdade de Direito da UERN. O trabalho, né, ele é feito no âmbito da Proplan. Atualmente estou como adjunta na Pró-Reitoria de Planejamento. E esse trabalho ele foi feito em coautoria tanto com o IATA
que é o pró-reitor, como Cália e Raíssa, que são assessoras da Proplan. E aí o trabalho tem o título, né, Difundindo em Tempos de Pandemia, Boas Práticas na Execução da Despesa Pública na UERN. Então, pode passar, por favor, Carol. Bom, então, assim, introduzindo, né, esse estudo, a UERN, né, como instituição superior mantida pela FUERN, né, exerce de modo indissociável ao ensino, à pesquisa, à extensão. É uma instituição, né, de natureza pública e gratuita que tem autonomia didática, científica, administrativa definida lá na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Nós temos também o Estatuto Geral da UERN, o Regimento Geral da UERN, né, e outras normas em vigor, sendo que em razão, né, da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, a portaria 346 da FUERN, de 15 de março de 2020, estabeleceu uma série de medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento do coronavírus, dentre elas a suspensão das atividades de ensino, pesquisa e extensão na modalidade presencial, bem como as atividades, né, de capacitação, de treinamento e de eventos coletivos realizados pelas unidades acadêmicas e administrativas. E aí, entretanto, apesar de todo esse cenário, permaneceu a importância, né, de uma constante qualificação profissional dos servidores da UERN, visando, né, o aperfeiçoamento técnico, visando também todas aquelas diretrizes que estão no plano de desenvolvimento institucional. Então, a Proplan, né, que é um órgão auxiliar da direção superior da UERN, conforme previsão que está lá no Estatuto Geral da UERN, artigo 24, inciso 6º, promoveu o primeiro seminário da Proplan, que tinha como temática geral boas práticas na execução da despesa pública, visando esse diálogo em torno de temas rotineiros da universidade, atrelados, né, às áreas de competência da Proplan, como controle orçamentário, gestão orçamentária e a própria execução financeira da instituição. E aí eu até aproveito para agradecer, né, nós tivemos uma parceria muito forte com o setor de capacitação e treinamento, né, que Nestor o chefe desse setor lá da Progep. Inclusive foi uma parceria importantíssima, né, para que a gente conseguisse viabilizar as inscrições, a divulgação, a certificação. Então eu queria aproveitar para fazer esse agradecimento especial. E aí, visto toda essa conjuntura, né, e também, né, a conjuntura econômica que o Brasil passa, as instituições públicas, acaba sendo primordial o desenvolvimento de estudos e de ações, né, capazes de alavancar cada vez mais uma eficiente gestão orçamentária. E aí o principal trabalho desse estudo foi analisar o impacto através da participação de órgãos e de categorias funcionais da UERN nesse seminário, né? E aí, para isso, a pesquisa é caracterizada como estudo de caso, o qual analisa, né, o número de participantes em cada um desses módulos do seminário, bem como o setor de lotação de cada um desses ouvintes. E aí, passando já para o próximo slide, já entrando na primeira parte do trabalho, eu fiz uma análise geral do que seria a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E aí, só para contextualizar, né, a minha principal área de pesquisa são os direitos fundamentais. E aí, na época do mestrado, eu pesquisava direito à saúde, no doutorado, minha tese foi sobre direito à educação, e atualmente eu continuei, né, nessa linha do direito à educação, só que atualmente, né, no pós-doutorado, eu pesquiso especificamente a extensão universitária. Então, atrelando toda essa minha, assim, querendo ou não, atrelando um pouco dessa minha vivência acadêmica para essa realidade que eu tenho hoje, né, profissional, junto à Proplan também, para além, né, da Faculdade de Direito, eu fiz um panorama geral dos principais normativos, né, que regem a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E aí nós temos o artigo 208, né, inciso 5º da Constituição, que assegura o acesso em todos os níveis, né, aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e da criação artística, né, segundo a capacidade de cada um. O artigo 207, que fala que as universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa, bem como a gestão financeira e patrimonial. Nós temos também o artigo 141 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que também reitera essa autonomia didático-científica das universidades, né? Temos também o artigo 43 da LDB, que estabelece uma série de finalidades da universidade, né? Dentre elas, lá no inciso 1º, nós temos o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Temos também o Plano Nacional de Educação, né, que tem vigência de 10 anos, e estabelece em um de seus anexos, né, como uma das metas e estratégias, elevar o padrão de qualidade das universidades. Temos também o artigo 118 do Regimento Geral da UERN, que trata expressamente da promoção de congressos, simpósios, seminários para o estudo e debate de temas científicos. Temos também o artigo 208 do Regimento Geral da UERN, que também reitera, né, que nós temos primeiro o artigo 208 do Regimento Geral, que fala expressamente que a universidade promoverá para os membros, né, do corpo técnico administrativo cursos, estágios, seminários e outras modalidades de treinamento, né, visando esse aperfeiçoamento, essa atualização. E um dos incisos, né, inciso 1º alinhado ao artigo 135, reforça que as atividades, né, do magistério superior da universidade, as quais são pertencentes, né, o sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão, se exerce em nível de graduação ou em nível mais elevado, para que haja essa transmissão, ampliação do saber. E dentre elas, o regimento fala em aulas, conferências, seminários, debates. E aí nós temos, aí já está no slide seguinte, Carol, por favor, também, né, uma das diretrizes do PDI é também essa adequação dos processos de capacitação e formação. E aí, tendo toda essa conjuntura, que eu fiz um panorama geral, veio essa portaria que eu já havia me referido, né, a portaria 346 de 2020, que suspendeu essas atividades, inclusive essas atividades, né, esses treinamentos, esses eventos coletivos realizados nas unidades acadêmicas e administrativas. Então, a Proplan achou interessante a promoção desse seminário, né, e aí esse seminário que veio tentar, de fato, promover esse diálogo, procurando alcançar o maior número possível, né, de pessoas, e visava, desde o seu início, atingir todas as pró-reitorias. Nós tivemos, já pode passar, por gentileza, para o próximo slide, nós tivemos o primeiro módulo, que ocorreu no dia 7 de agosto, e aí tratava sobre o processo de diárias, e aí nós tivemos, como um dos facilitadores, o diretor financeiro, que era Ítalo, e também Jonathan, que é presidente da CCI. No segundo módulo, né, ocorreu no dia 27 de agosto, né, tratava do tema das despesas com construções e reformas, e aí nós tivemos Iata, que é o pró-reitor da Proplan, e Bruna, que é assessora de obras. Então, e aí já pode até passar para o próximo slide, que tem o terceiro módulo e o quarto módulo, mas desde já vocês percebem que a gente não trouxe pessoas só da nossa pró-reitoria, a gente buscou dialogar com vários departamentos, diretorias, outras pró-reitorias, justamente para dar esse viés transversal a esse diálogo. E aí, no terceiro módulo, ocorreu no dia 18 de setembro, que tratava da temática da terceirização de mão de obra e execução das despesas públicas, né, que teve como facilitadores Flávio, que é chefe do Departamento de Contabilidade lá da Proplan, e Pedro Rebouças, que é da Diretoria de Administração e Serviços da PROAD. E o quarto módulo ocorreu no dia 25 de setembro, tratava das despesas com convênios, e nós tivemos Irani como facilitadora, que é chefe do Departamento de Convênios, e Giovanni Carlos, que é chefe de licitações e contratos, que é uma diretoria lá da Pró-Reitoria de Administração. E lembrando, né, que essas inscrições, essa certificação, a gente contou com esse apoio irrestrito, né, do setor de capacitação e treinamento da Progep. Então, visto isso, e aí já pode passar os próximos slides, eu separei aqui algumas fotos para vocês verem de como foi eu pensava que as fotos... Vixe, que estranho. Não está acima, não, as fotos? Não, então eu vou seguir aqui, peço desculpas. Eu achei que as fotos estivessem aqui. Não, tudo bem, Carol, pode continuar, desculpa.
Bom, então, visto isso, pode passar, por favor. A gente procurou demonstrar, né, que esse seminário, ele atingiu todas as pró-reitorias. O artigo 24, né, do Regimento Geral da UERN diz que as pró-reitorias são órgãos auxiliares da direção superior, então nós temos pró-reitoria de ensino e graduação, nós temos a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, nós temos a pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de administração, pró-reitoria de gestão de pessoas, a Proplan e a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E aí a gente constatou a presença, né, por parte de todas as pró-reitorias em todos os módulos, desde a organização, seja da participação ativa no evento, seja da execução dos trabalhos, seja como ouvinte, a gente verificou que todas as pró-reitorias estavam presentes em todos esses módulos. E aqui eu coloquei aqui com relação ao primeiro módulo, né, nós tivemos 48 participantes, foram 6 docentes, 41 técnicos e 1 estudante. No segundo módulo, pode passar, por favor. No segundo módulo, nós tivemos a participação de 31 pessoas, foram 3 docentes, 26 técnicos administrativos e 2 estudantes. Só para vocês terem uma noção da proporção, da reitoria foram 5 participantes, né, que corresponde a 17,24%, da Proplan foram 15 participantes, que corresponde a 51,72%, da Proeg, 8 pessoas, que corresponde a 27,59%, e da Propeg, 1 pessoa, que corresponde a 3,45%. No terceiro módulo, que tratava da terceirização de mão de obra e execução de despesas, nós tivemos a participação de 1 docente e 27 técnicos, né, administrativos. E no quarto módulo, que foi o último módulo, nós tivemos a participação de 2 docentes, 20 técnicos administrativos, 19 estudantes e 6 participantes do público externo. Então, visto isso, e aí pode passar, Carol, por favor. Visto isso, eu coloquei aqui 3 fotos dos seminários, né, só para vocês terem um panorama geral. Pode passar, por favor, Carol, são 3 imagens. E, por fim, né, a conclusão é que a UERN, né, mais uma vez, destacar a importância da UERN, né, que exerce de modo indissociável ensino, pesquisa e extensão, bem como propicia processos de capacitação e formação de servidores, né, visando a modernização, a otimização dos recursos humanos, né, disponíveis na instituição, e esses momentos, eles são muito importantes, né, como instantes de vivência, de diálogo, nos quais os servidores se sentem valorizados e resultam, né, na emancipação deles por meio, né, do conhecimento. Então, como a educação, né, envolve possibilidades, né, de autoconhecimento, de transmissão de valores, que são primordiais, né, para o convívio, para a própria manutenção, né, de uma sociedade mais justa, livre, igualitária. Então, a meu ver, né, esse trabalho, ele se encaminha no sentido de que a Proplan, por meio desse seminário de boas práticas na execução da despesa, possibilitou momentos de pensamento integrado, momentos de diálogo entre todas as pró-reitorias e diversos setores, né, da universidade, de modo, né, que possa cada vez mais estreitar esses laços, estreitar os diálogos em um viés cada vez mais transversal, né, e todos buscando o mesmo objetivo, que é o engrandecimento, né, da nossa universidade. E, por fim, eu coloquei também aqui as referências bibliográficas, né, que foram usadas, né, no trabalho completo. Fica o meu agradecimento pela atenção, consegui terminar dentro do tempo, viu, Nestor, aí, que é o coordenador do GT. Mais uma vez agradecer, foi um prazer, né, e muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Denise. De fato, muito bom compartilhar essas experiências positivas que nós vivenciamos na gestão da UERN, né, nesse período que temos compartilhado. Vou fazer algumas considerações acerca dos trabalhos apresentados
e encerrarei a atividade em função do tempo, o tempo destinado a essa atividade até às 18 horas. Eu tenho em seguida uma atividade já marcada aqui às 18 horas, já pedi aos meus alunos para aguardar um pouco para iniciar lá para as 18h30, mas a gente deve fazer essas considerações e encerrar a atividade. Bom, primeiro, parabenizar a todos vocês pelos trabalhos de extrema relevância dentro do tema proposto, desafios e perspectivas na gestão pública. De fato, foram temáticas das mais diversas abordagens e perspectivas dentro do que se espera nesse desafio e perspectiva para a gestão pública. Então, nós tivemos trabalho aqui relacionados a uma análise mais conjuntural da saúde, análise mais instrumental, análise mais propositiva de soluções aos processos administrativos no âmbito do Estado, relatos de experiência, como foi o trabalho de Denise agora, e o que importa é que, de fato, o espaço se consolida como este momento de compartilhamento, de trocas de saberes, e que cada um de nós possamos sair daqui com um pouco mais de saber acumulado, com um pouco mais de expertise para o desenvolvimento das nossas atividades nos nossos espaços ocupacionais, né? Essa é a proposta, de fato, que estrutura esse trabalho. A questão do trabalho apresentado por Camila, por exemplo, que traz aí a gestão dos bens imóveis em desuso, nos traz à luz alguns aspectos bem interessantes para se pensar uma transição na gestão estatal do seu próprio patrimônio imobiliário, né? Uma vez que o trabalho que ela nos apresenta nos dá ênfase de que não se tem esse inventário estruturado de uma forma sistematizada, e ela vem trazendo aí a reflexão científica de um trabalho que vem sendo desenvolvido e que aponta para uma sistematização, ou seja, para uma transição nesse modelo da gestão patrimonial no estado do Rio Grande do Norte. Também o trabalho de Felipe, né, Felipe Teixeira, que fala aqui conosco sobre Covid-19, transparência, né, e aí a gente parabeniza pelo trabalho, lembrando que a publicidade é um dos princípios basilares da gestão pública, e embora esse princípio básico, além da garantia de acesso à informação, que é mais recente, também, meu cachorro está incomodando muito, está latindo, bichinho. Foi começar a falar, começou a latir. Bom, o princípio da transparência, o princípio da publicidade deve reger o Estado em todos os momentos, e aí, para esse momento da Covid-19 não é diferente, e esse tipo de produção nos desperta a pensar, a ir procurar, a ir ver onde é que está, como é que está esse processo de funcionamento. É muito bom quando pesquisadores se debruçam sobre esse tipo de intervenção pública estatal, que é o gasto do recurso público, né? Sabrina nos apresenta aí as capacidades estatais, nos traz uma espécie de estudo comparado do sistema de saúde norte-americano com o sistema de saúde brasileiro, e aí eu quero fazer só uma ressalva, dizer que é importante, num estudo como este, ter as ponderações que estabeleçam um parâmetro de equivalência para este comparativo, uma vez que o sistema brasileiro ele tem uma formação totalmente distinta do sistema norte-americano, e que isso é reflexo próprio da cultura pública, da cultura de Estado que nós vivemos no Brasil e da cultura de não Estado vivida nos Estados Unidos. E para nós pode ser chocante dizer que nos Estados Unidos você não tem um sistema universal de garantia de acesso universal, e para eles lá não, pelo próprio fato da cultura norte-americana, desse princípio liberal na vida e na existência. Por isso é importante a gente fazer as ponderações até chegarmos ao limite de começarmos a fazer o comparativo de dados da realidade que é apresentada. Mas o trabalho é muito bom, pertinente, de parabéns ao trabalho. O trabalho da Poliana traz aqui
as reflexões que nos instigam muito, né? Eu sou da área do serviço social, da área de gestão pública e do serviço social, e a gente pensa muito essa questão do Estado neoliberal, do Estado com esse princípio de redução. De fato, ela nos enfatiza a contradição do processo, que é o que nós vivemos, é o que nós vimos, um processo de redução do Estado, né? E isso foi muito forte na década de 90, nos anos 2000 nós tivemos uma freada nesse processo de privatizações, mas que agora nós estamos tendo essa retomada com uma série de reformas que, em certa medida, tendem a se alinhar com esses princípios desse novo liberalismo, né? E aí nós pensarmos o SUS nesse momento é pensarmos o SUS e o fundo público nessa disputa, nessa contradição de restrição do Estado e ampliação das demandas, por exemplo. E o SUS continua aí vivo, fazendo o seu serviço. Só uma observação poliana é a questão da previsão legal da complementariedade no sistema de saúde, que ela já vem prevista lá na lei do SUS, que o sistema de saúde privado ele pode entrar como complementar, né, aos serviços que o Estado não consiga oferecer. E aí é uma porta imensa que é aberta desde a própria criação do SUS. Então, essa história da privatização do SUS, ela não é de agora, ela já vem desde mesmo do seu surgimento, do seu nascimento, que ele já nasce garantindo essa porta de possibilidades para a iniciativa privada. E aí tem o trabalho do Igor, né, que traz para a gente essa questão da inovação na gestão pública e implementação da política de proteção de dados. Minha gente, nós chegamos no momento em que a grande mercadoria são os nossos dados, de fato, de pertinência sumária, discutir, trazer essa discussão à tona, trazer essas reflexões para que a gente possa pensar em âmbito local, de fato, como que se processa isso, como que se está garantindo, qual a perspectiva de regulação de proteção dos nossos dados. Estamos aqui, todos nós temos um vínculo de uma medida ou outra, como servidores públicos, ou como estudantes, ou como estagiários, e nós temos lá o banco de dados do Estado, nós temos a responsabilidade do Estado sobre os nossos dados, e aí é pensar na perspectiva não apenas do controle do Estado sobre os nossos dados, mas também de como as empresas, como a iniciativa privada lida com os nossos dados, né? De como isso vira mercadoria, de como isso é negociado, e se atentar para isso em nível estadual é de suma importância, é de uma relevância extraordinária nós pensarmos essa política estadual de proteção de dados, né? Parabéns pelo trabalho, eu acho que merece ser discutido em outros fóruns, em outros espaços. Ana Catarina e Rodolfo que trouxeram aqui a questão da formação remota pela escola de governo, que propõe esse congresso, que organiza esse congresso, que para nós também foi extremamente desafiador, e quando você falava, Hugo, nós pensávamos da nossa realidade. Na UERJ, eu sou chefe do setor de capacitação e treinamento, e voltei do doutorado e assumi a capacitação logo no início da pandemia. Eu não tive direito de trabalhar presencialmente depois dos meus 4 anos de doutorado. E eu fui direto assumir o setor e propor as capacitações, como a professora Denise já falou aqui um pouco dessa parceria, já fomos propor capacitações no cenário remoto. E, assim, é uma experiência, de fato, como Rodolfo colocou, é uma experiência, tem sido uma experiência exitosa do ponto de vista da garantia de acesso, né? Como os dados que foram apresentados aqui, dessa questão da avaliação positiva dos participantes, da participação em si das pessoas nessas formações, da abrangência, da capilaridade dessas formações, que a gente consegue chegar a mais pessoas ao mesmo tempo, garantindo uma eficiência e eficácia na prestação do serviço. Aí eu apresentei um trabalho ontem e eu discuti sobre isso.
e coloquei que seria um ponto, né, positivo, embora as circunstâncias sejam as mais indesejáveis, que é esse cenário de pandemia e de isolamento social, mas que, do ponto de vista da capacitação, da formação, daqui Denise também, que apresentou um trabalho agora, professora Denise, de uma experiência exitosa, onde a proposta temática que a Pró-Reitoria, que ela faz parte de planejamento, apresentou, garantiu acesso a profissionais de todas as pró-reitorias. Uma coisa que, em um cenário presencial, por exemplo, muito possivelmente nós não atingiríamos, certo? Então, tem essas questões que precisam ser consideradas, ser avaliadas. Nós estamos avaliando a história enquanto a vivemos, e isso pode nos fazer incorrer em alguns erros, mas é importante que a gente faça as análises de agora, e isso está sistematizado no trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho, mas que mais adiante a gente possa sentar novamente, pensar novamente sobre essa realidade vivida que nós estamos, nesse momento, exatamente fazendo um congresso dessa envergadura, no cenário remoto, com as adversidades da falha tecnológica aqui, da falta do microfone acolá, da impossibilidade dessa interação mais imediata entre nós. Então, vivendo a história, analisando-a, reconstruindo reflexões e sínteses sobre ela, né? Tá aí vem o trabalho de Raul, que nos faz pensar sobre algo que eu confesso que não tinha pensado sobre isso. Eu acho que muitos de nós aqui não tínhamos pensado sobre esta paradiplomacia. E quando a gente olha para os valores do Estado do Rio Grande do Norte, a gente para e pensa de fato da importância de se estruturar essa paradiplomacia de forma sistemática, de forma planejada e de forma de que ela possa ter uma solução de continuidade, que ela não acabe em função de transição de governo, né, que eu acho que é um dos grandes desafios da gestão pública e é um dos gargalos que você coloca no seu trabalho, quando você diz que tem um legado do governo Vilma, quando ela tinha uma secretaria para assuntos internacionais, e que não tem mais no Estado, foi extinta, e que isso deixa um lapso no processo histórico, que poderíamos hoje ter uma secretaria com um histórico, com uma maturidade, com um planejamento estratégico bem estruturado, já com possibilidade de ter avaliação de uma década e meia, mais ou menos, 2 décadas, mais ou menos aí, 1 década e meia, um pouco mais, de história, de execução de parcerias, de construção de convênios, de intermediação de relações comerciais, sociais, políticas, né, porque isso se faz nesse tipo de relação internacional, e aí a gente olha para o Estado do Rio Grande do Norte, exportador de camarão, de fruta, um Estado que estabelece relações com o Banco Internacional para a captação de empréstimo, de créditos, além também do aspecto da conjuntura, que você coloca muito bem, essa questão do Itamaraty, do governo, de como isso está de como nós precisamos fortalecer o nosso em função desse enfraquecimento dessa diplomacia nacional, e aí é fundamental pensar, colocar esta discussão em voga, de publicar, talvez em jornal, talvez em blog, levar essa discussão adiante para que a gente possa realmente amadurecer e nos projetarmos melhor de forma mais organizada, de forma mais planejada enquanto Estado. E aí vem o trabalho de Denise, que traz essa experiência, né, difundindo em tempos de pandemia boas práticas na execução da despesa pública. De fato, trata-se da difusão mesmo de uma experiência extremamente exitosa, tanto pelo tema, pelos temas abordados durante o seminário da PROPLAN, Pró-Reitoria de Planejamento da UERN, bem como a experiência exitosa, e ela faz a avaliação disto, do momento de trabalho remoto, da experiência de realizar as conferências, as palestras através do Google Meet, e com a adesão de um público considerável
entender, partindo do princípio de que os temas eram muito específicos para a área de finanças, para a área de planejamento e execução orçamentária, e, de fato, garantiu-se a difusão de boas práticas, difusão de reflexões sobre o fazer no serviço público, que serviu não apenas ao UERN, como os dados mostram, com a participação do público externo, mas também serviu a outro público, ao público externo, pessoas de outros órgãos, de outras secretarias do Estado, dos municípios da região, e isso é de suma importância, né? Puxando agora a sardinha para a nossa universidade, Denise, nós temos tido experiências muito exitosas e temos nos esforçado em contribuir com o melhoramento da gestão pública no estado do Rio Grande do Norte a partir das experiências da UERN. Assim, eu quero parabenizar cada um de vocês que se dispuseram a apresentar os trabalhos, agradecer a participação de todos até o momento, até agora, agradecer a Carol, a nossa monitora, que está aqui conosco até então, e encerrar a atividade pelo adiantado da hora, encerrar aqui neste momento. Vou disponibilizar aqui meu e-mail. Se vocês quiserem, eu li os trabalhos de todos vocês, todos os trabalhos apresentados aqui foram lidos por mim, e aí avaliados e deferidos por mim. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, fiquem à vontade para tratar por e-mail, tranquilamente, certo? E é isso, agradecer a participação de todos.